Eu comecei a minha pesquisa há muitos anos atrás. Em verdade, para poder fazer esse material aqui, foram mais de 30 anos de estudo. E eu escrevi este livro para oferecer parte da pesquisa. Eu estava no meio do caminho para entender as relações entre magnetismo e espiritismo, que o objetivo era escrever esse, o Revolução. Nenhum dos dois é pequenininho, né? Mas para que eu tivesse o conhecimento para escrever isso, eu pesquisei o magnetismo e o Mesmer. E achei tão interessante o conteúdo das obras de Mesmer que eu publiquei esse livro. Mas esse livro não era o objetivo final, era o meio do caminho para chegar nesse. Depois, com essas duas obras prontas, eu já com a pesquisa para fazer o terceiro, porque é como se isso aqui fosse o Espiritismo antes de Kardec. Esse aqui seria o período de Kardec, da infância, né, até o trabalho dele com o Espiritismo. E eu tenho uma terceira pesquisa que é o depois de Kardec, na França e no Brasil. Mas, quando eu estava me preparando para escrever o terceiro livro, nós descobrimos a questão da adulteração da Gênese. Nós descobrimos que a Gênese de Kardec foi adulterada. Então, mais de 200 trechos foram suprimidos. E quando a gente começou a fazer os estudos para entender o que foi isso e qual o prejuízo que ocorreu na Gênese, a FEAL, a diretoria da FEAL e o presidente dela, fizeram a proposta da gente lançar a Gênese como Kardec escreveu, sem os trechos, né, que foram suprimidos. E então esse livro aqui é a recuperação da Gênese original de Kardec. Os trechos que foram retirados esclarecem muito sobre a questão da cura, do passe de Mesmer e das relações entre magnetismo e espiritismo. Esse aqui é a obra de Kardec, como ele escreveu. Porque trechos foram tirados, trechos foram acrescentados, né? Depois da morte dele, em 72, eu vou contar essa história hoje à noite lá. Mas em 1872, Kardec morreu em 69. 3 anos depois da morte dele, publicaram uma Gênese alterada. Tiraram trechos, foram 200 modificações. Trechos inteiros foram tirados. Chegaram a tirar parte de capítulo inteira. E esse livro aqui, então, é a tradução da Gênese original de Kardec, sem os trechos que foram alterados. E os trechos que foram tirados da Gênese esclarecem a questão da cura. Quem adulterou a obra de Kardec tirou alguns trechos que eram muito importantes para entender. Então, nós estamos diante de material novo, né, a respeito do Espiritismo. E mais recentemente, depois da gente ter lançado esse livro, a família do Canuto Abreu, né, nos procurou, que é um pesquisador lá de São Paulo. Já ouviram falar? Canuto Abreu? O Canuto Abreu foi um pesquisador da época de Kardec, da época de Herculano Pires. E ele foi na França, antes da Segunda Guerra Mundial, e conseguiu um conjunto, um lote de manuscritos de Kardec. Textos escritos de próprio punho, todos inéditos, né? E a família do Canuto Abreu nos confiou a guarda e a divulgação desse material. Então, reunindo todos os materiais que estão chegando em nossas mãos, nós temos mais de 3.000 páginas inéditas. Então, nós montamos um laboratório em São Paulo de recuperação, higienização, digitalização, preservação de documentos raros, né? E estamos preparando as transcrições e a tradução para que a gente possa ler, então, esse material inédito a respeito de Kardec, né? São 3.000 páginas. Oi? Claro. Elas são os manuscritos, algumas são cartas, por exemplo, anteriores a ele começar a pesquisa espírita. Então a gente tem coisas desde os anos 30, 40, até depois da morte dele em 78. Mas como muitas delas, a maioria está datada,
Então nós estamos fazendo a sequência por data, para a gente entender o fluxo do pensamento, né? Porque nesse material tem psicografias, tem pensamentos dele, tem preces, tem evocações, é muito farto, tem cartas particulares, cartas, a correspondência com outros pesquisadores, né? Então esse conjunto todo, ele vai trazer para a gente uma outra história do Espiritismo, né? Um detalhamento do seu conteúdo, um aprofundamento das ideias, né? Existem... por isso que a gente tem que estudar o conjunto, porque ele trata de um assunto numa carta e ele retoma o assunto numa outra carta. Então tudo isso vai formar uma sequência lógica, né? Em verdade, a quantidade de documentos é tão grande que a nossa geração não vai esgotar a pesquisa disso. Você imagina, gente, imagina 3.000 páginas. Então, cada uma delas tem que ser transcrita, traduzida, contextualizada, colocar as notas, né? Então, nós estamos formando uma equipe de acadêmicos que vão se debruçar sobre esse material para a gente conseguir tornar ele público, né? E nós vamos fazer tanto tornar isso público por meio de impresso, uma coleção, como também na internet. Então a gente vai poder pesquisar nesses documentos por busca na internet, numa página que nós vamos disponibilizar para isso. Então, é um volume enorme de coisas, não só isso, a Gênese restaurada, né? As pesquisas sobre a história do Espiritismo, que a gente também está encontrando muita coisa nova. Então, nós vamos viver um novo momento no Espiritismo, que é a gente resgatar as ideias originais. O meu processo para poder entender isso tudo é sempre assim. Eu acho que a gente, quando quer saber uma coisa, a gente tem que ir na origem, né? Então, como o magnetismo começou com o Franz Anton Mesmer, esse alemão, então, junto com um professor da Faculdade Paulista de Medicina, lá em São Paulo, um médico, nós traduzimos todas as obras de Mesmer. E mais em torno de 20 obras de magnetismo animal, para entender o que é que se pensou lá atrás, para poder saber qual a correlação disso com o Espiritismo e para a gente poder trazer para uma ideia atual. Então não é um caminho curto, né? Nem fácil, né? Mas eu estou aqui falando com vocês no momento em que todo esse trabalho já foi realizado. Então foram muitas décadas de pesquisa para chegar no momento agora e a gente poder falar com as informações já compreendidas, né? Então, essa é a parte mais complexa, porque quem faz uma coisa dessa não deixa o porquê, né? Não diz eu fiz, nem fala porquê, né? Então, a gente deduz a intenção pelo que foi tirado. Então, o que temos feito é pesquisar os trechos retirados e perceber se eles têm correlação entre eles, que é o que já constatamos. Então, quando Kardec escreveu a Gênese, foi o último livro dele. E nesse livro ele trazia inovações que ele vinha colecionando nos anos todos de pesquisa. Ele foi lançar esse livro em 68. E ele vinha pesquisando desde 58. Foram mais de 10 anos. Né? E algumas das coisas que ele encontrou de avanço nos anos anteriores, ele deixou para escrever nesse livro. Só que esse livro foi em 68, ele morreu em 69. E alteraram em 72, ou seja, não teve tempo suficiente dos espíritas, né, compreenderem o que ele tinha colocado naquele livro. Antes disso acontecer, já tinham alterado o livro. Então, com esse livro aqui, é como se a gente tivesse 150 anos depois que ele escreveu, se deparando pela primeira vez com o conteúdo que ele quis apresentar. Todas essas coisas, nos trabalhos particulares, a gente recebe ajuda quando a gente tem um trabalho mediúnico que você dialoga com os espíritos. Então, hoje, muitos grupos espíritas perderam isso, né? Os médiuns, às vezes, atendem nos trabalhos de desobsessão, atendem num trabalho de cura, mas ninguém conversa mais com os espíritos. Então, tem gente que diz assim, os espíritos não estão falando mais nada de novo.
A questão não é essa, assim, as pessoas não estão mais ouvindo os espíritos. Porque ouvir o espírito, na proposta espírita, não é como era antigamente, né, nas ideias messiânicas, né, o profeta que vem e fala. Você tem que estudar um assunto para conversar. Pense assim, se você quer tirar uma dúvida e você vai procurar um professor para tirar uma dúvida sobre aquele assunto, você não pode chegar para o professor e falar assim, olha, professor, eu não sei nada disso aí, fala alguma coisa aí. Você não faz isso. Você leva uma questão, né? O que significa isso? Me tira uma dúvida sobre tal coisa. Muitas vezes o professor vai falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, lê isso, lê tal material, lê isso, depois a gente conversa. Ou seja, se prepara um pouco para eu poder o que eu falar, acrescentar. Então, o que acontece com os espíritos é a mesma coisa, né? Quando a gente se debruça para recuperar o material e fica cheio de dúvidas, você tem o que perguntar para os espíritos. E foi o que aconteceu com a gente nesse trabalho de recuperação. Então, nós conversamos, há mais ou menos entre 15 e 20 anos, a gente conversa com os espíritos toda semana sobre esses assuntos. E aí, grande parte das coisas que a gente vai enxergando, né, para dar o próximo passo, surge na conversa com eles. Mas isso não é criar nada de novo, né? Porque não foi o que Kardec propôs? Conversar com os espíritos para a gente avançar no entendimento, não é isso? Bom, aqui eu tenho conteúdo para tratar desse assunto de uma forma progressiva, do simples até um bastante complexo. Porque a proposta do Mesmer é uma proposta de medicina. Então eu tenho material aqui para a gente estudar qual foi a proposta de medicina que ele fez. Né? O magnetismo não é uma técnica. Você faz isso, não é como se fosse receita de cozinha, sabe? Você faz isso e o bolo fica pronto. Não é isso. O magnetismo, ele é uma ciência. O magnetismo animal é uma ciência médica. É um entendimento do ser humano, do processo de cura, para que o médico possa contribuir com isso e alcançar a saúde. Então, ele não é simples, ele é complexo. Mas a gente pode ter um entendimento progressivo, saber o básico e depois se aprofundar, tá bom? Então, como quem está aqui são vocês, os que estão interessados, eu quero fazer algo que seja específico para o que vocês vieram procurar. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou começar a contar algumas coisas e vocês participam perguntando durante o nosso estudo, tá bom? Então, em cima do que vocês perguntarem, eu vou caminhando no entendimento. Pode ser assim? Porque aí o que eu não quero aqui é eu estar falando aqui e você não está entendendo nada, aí você finge que está entendendo porque eu não alcanço o meu objetivo, entendeu? Então eu quero que vocês... Eu vou apresentando alguma coisa, você vai entendendo, se não entendeu, pergunta, e aí o que interessar para vocês é o caminho que eu vou seguir. Então vamos fazer um trabalho que seja interativo. Eu não tenho nunca texto pronto, tá? Eu sempre trago um material e o conteúdo a gente vai desenvolver juntos. Tá bom? Vamos lá? Qual a relação que tem entre a proposta espírita e essa outra ciência que é magnetismo animal? A direita ali é Kardec, a esquerda é esse médico, Franz Anton Mesmer, que criou a ciência do magnetismo animal. Os trechos que eu vou apresentar aqui, eu coloco aqui embaixo de onde eu tirei. Então isso aqui é da Revista Espírita de 1858. Quando a gente olha para esse número aqui, tem uma coisa importante para a gente entender, é que quanto mais perto de 57, foi mais no começo do Espiritismo que ele falou. Quanto mais perto de 69, foi mais perto da conclusão. Então tem diferença, ele tem alguns entendimentos iniciais e tem entendimentos conclusivos. Então, quando a gente vai estudar o Espiritismo, é importante saber, será que ele manteve as mesmas ideias até o fim? Será que elas se modificaram? Será que não? O Espiritismo é progressivo, ele era um cientista estudando. Então, algumas ideias ele até modificou mais para o final, né? Então, estudar o Espiritismo, ele precisa que a gente estude por tema. Essa ideia se manteve, essa ideia se ampliou, essa ideia se modificou, né? Então, veja, quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta iria dar um golpe fatal no magnetismo animal e que ocorreria com ele
como com as invenções, das quais as mais aperfeiçoadas fazem esquecer a precedente. Esse erro não tardou em se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo dessas duas ciências. Então, o que nós estamos vendo aqui? Quando os fenômenos espíritas surgiram, a comunicação com os espíritos, as mesas girantes, todos aqueles fenômenos, o magnetismo ele já estava instituído na sociedade francesa. Quando Mesmer descobriu as ideias do magnetismo, foi antes da Revolução Francesa, antes de 1900, 1800. Quando isso começou a se instituir na sociedade francesa, já passou. Foi 1810, 20, 30, por aí. E quando chegou a época de Mesmer, de Kardec, desculpe, que é 58, né, quando ele escreveu isso, o magnetismo já era uma ciência aceita na sociedade. Os homeopatas, alguém aqui trata com homeopatia? Você trata com homeopatia, né? Você também trata com homeopatia? Você também? Quem mais? Você consulta no médico homeopata? Então, quando você vai no médico homeopata, na época de Kardec, ele usava o magnetismo animal na cura dos pacientes. Entendeu? Então, veja, tinha espiritismo já? Dessa época que eu estou falando? Não tinha ainda. Então, antes do surgimento do espiritismo, se você fosse num médico homeopata, ele dava o passe magnético. Então, o magnetismo animal, ele é anterior ao espiritismo. Mas quando surgiram os fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram, agora o magnetismo acabou, não tem mais função. E aí Kardec está dizendo, isso é um erro, né? As duas ciências têm funções complementares. Um não substitui o outro. Mas não dá para entender um sem o outro. Então quer dizer o seguinte, o entendimento do magnetismo antes do espiritismo era incompleto. E o entendimento do espiritismo sem o magnetismo também. Mas no movimento espírita hoje se fala de magnetismo? Está esquecido. Então, existe sempre uma resistência, né? Existe resistência com o novo. Mas no caso aqui não é novo, é antigo. Só que em todos os centros do Brasil, faz-se uso do passe. Não se dá passe no centro? Então, só que ninguém sabe como é que funciona. Se você chegar no centro espírita e perguntar como é que funciona o passe, ele sabe explicar? Ninguém, mas todo mundo faz. Então, quando você faz uma coisa que você não sabe a explicação, não é um ritual? Então, o grande problema de você não estudar uma coisa é que você faz os movimentos, mas não sabe o que está acontecendo, não sabe explicar o que está acontecendo. Normalmente, o ser humano tem medo do desconhecido. Então, se na nossa época o magnetismo se perdeu, a pessoa tem medo de lidar com aquilo que ela não sabe. Então, não é maldade, é natural. A gente tem medo do que não sabe. Por isso que eu tenho convicção que a única forma da gente conseguir resolver essa questão é esclarecendo. Se você não esclarecer, não recuperar, não compreender o que é, você fica um bate-boca, porque um acha que é, outro acha que é isso, outro acha que é aquilo, e ninguém sabe nada, na verdade. O próprio Kardec, antes de começar a pesquisa espírita, ele vai dizer, a ciência magnética, a ciência que nós mesmos professamos há 35 anos. Né? Não só a cura, mas também o estado sonambúlico. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Em outro trecho, para mim, que durante 35 anos fiz do sonambulismo um estudo especial, que nele fiz um não menos aprofundado de todas as variedades de médiums, que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o do sonâmbulo. Então, quem já ouviu falar de sonambulismo aqui? O indivíduo que está no estado sonambúlico natural, que é o caso dele, por exemplo, ele faz coisas complexas. Né? Ele não é só andar pela casa. Ele pode, por exemplo, eu conheci no Rio de Janeiro uma moça que era sonâmbula e ela ia para a cozinha e fazia comida. Comia, lavava as coisas, guardava e depois voltava para dormir.
E ela só descobriu isso quando uma amiga foi dormir com ela lá em casa. Entendeu? Então, porque quando acorda de manhã, ela não sabe que fez isso, né? Então, é até uma coisa chata, porque se ela fez uma comida boa ali, ela nem ficou sabendo, né? Ela já acorda satisfeita e não comeu, né? Não sabe o que comeu. Então, pensa assim, como que o indivíduo pode fazer coisas que ele não lembra? Como que o indivíduo pode fazer coisas que ele não lembra? Como que o sonâmbulo, ele age à noite e depois ele não sabe o que fez? Você não tem que pensar para fazer os atos? Entendeu? A senhora me falou aqui que ele fez coisas complexas, né? Então, e ele não está pensando para fazer aquilo? Então, essa é a questão. Mas se está vivendo a situação, por que ele não lembra? Quem que está controlando o corpo dele? Então, se é o espírito, por que ele não lembra? Em verdade, o que acontece é o seguinte. Você agora está usando uma área do cérebro. Você não está me ouvindo, prestando atenção, tudo? Não é o seu espírito pensando. É o seu espírito pensando por meio do cérebro. E o nosso cérebro, ele é complexo. Então, quando você está fazendo um ato que você está escolhendo fazer, vou fazer um tchauzinho para vocês aqui, ó. Eu escolhi fazer isso e controlei o movimento, não é isso? Então, os nossos movimentos, controlados de forma consciente, são só parte dos movimentos. Na vida cotidiana, diversos movimentos são automáticos, a gente não pensa para falar. Então, por exemplo, eu estou falando com gestos aqui, não está? Agora eu comecei a pensar no gesto que eu estou fazendo. Mas os gestos que a gente faz quando fala, você não pensa neles. Você não cria. Quem dirige aqui? Você pensa para dirigir? Você não faz os movimentos sem pensar? Então, o que significa isso? Significa que a gente tem mecanismos inconscientes do nosso cérebro que controlam parte dos nossos movimentos. Para que você, mesmo distraída, você pode pensar em outra coisa. Quem dirige aqui? Só você levantou a mão? Tem mais gente. Bom, você já dirigiu e ficou distraído pensando no negócio? E quando você foi ver, você já está em outro lugar? E você não viu? Alguém já aconteceu isso com você? Você fala, nossa, eu nem vi o caminho que eu... Já fez isso? Ou seja, você sem perceber fez um caminho, você nem prestou atenção. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele funciona em grande parte de uma forma meio automática. E a gente usa a razão, o consciente, só para determinados movimentos. Todo movimento que você quer usar ele com mais... que você usa ele constantemente, em paralelo com outras coisas, ele automatiza. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Ó, faz esse movimento com a mão aqui, ó. Gira o dedo em círculos para fora. Está conseguindo? Você já está errando já nesse primeiro, já? Está conseguindo? Fácil? Agora você pega o outro dedo, põe de frente para esse. Enquanto esse está para fora, você faz esse para dentro. Ó. Bem simples, ó. É fácil, fácil. Você está fazendo os dois para o mesmo lado. Um para fora e o outro para dentro. Ó. Não dá, né? Você olha para um, você não consegue o outro, não é isso? Aí. Você está fazendo os dois para fora. Ó, faz um para fora e o outro para dentro. Ó. Tá conseguindo. Agora inverte. Faz assim. Já não deu, né? Veja, você está fazendo os dois para dentro, está errando. Ó, faz um para fora, gira a mão junto, assim, ó. Para fora, isso. Agora faz o outro para dentro. Parou tudo aí, né? Por que eu consigo fazer? Vocês não estão conseguindo. Por quê? Não. Isso. Então o que acontece? Eu não estou usando o consciente. Eu estou usando o movimento automatizado, que é outra área do cérebro, entendeu? Que cuida do movimento automatizado. Ó, se eu tentar usar o consciente, eu vou olhar esse dedo e vou pôr para fora, ó. Agora eu vou pensar no outro para colocar para dentro, ó. Ó, o outro para, ó.
Ó, vou fazer esse aqui para dentro e o outro para fora. Agora, se eu não pensar, se eu olhar, já para. Você entendeu? O que está acontecendo? Eu estou trocando o consciente pelo automatizado pelo movimento consciente. Existe até um limite nisso com relação aos lados do corpo, né? Faz um outro movimento aí, olha. Pega o seu pé direito e gira no sentido horário. Gira o pé direito no sentido horário. Faz. Gira no sentido horário. Agora você pega o braço do mesmo lado e gira no anti-horário a mão. O pé volta. Esse é impossível. Porque nós estamos usando uma área só, a mesma área do cérebro, para comandar duas coisas, ele não consegue. Então, o seu consciente só faz uma coisa de cada vez. E você, a sua alma, não é o consciente, não sei se vocês estão entendendo. Você pensando agora, não é a alma. A alma é mais ampla, é mais complexa. A alma controla o corpo. E quando ela controla o corpo, ela controla tanto a área consciente quanto a inconsciente. Então é como se você soubesse muito mais coisa. Você tem contato com muito mais informação, você se liga a muito mais coisas por meio do seu corpo espiritual, entendeu? E quando você está usando o consciente do cérebro, é uma forma limitada de pensar, não é a forma da alma. Deu para entender isso? A sua alma é maior do que o consciente. O que está pensando, como você está pensando agora, é menos. Então, eu vou propor uma hipótese para vocês. Você não teria influência, então, sobre a área inconsciente do cérebro? O que vocês acham? A sua alma não tem? Comanda a parte inconsciente, não comanda? Mas você sabe disso? Agora, me ouvindo pelo consciente, sabe disso? Não. Então, gera uma situação estranha, não gera? Eu vou propor uma coisa, presta atenção. Se eu conseguir dar uma orientação, uma ordem, a sua alma dá uma ordem para a área inconsciente, a consciente obedece ou não? Querem fazer uma experiência? Aceitam fazer uma experiência? Querem fazer? Então, permita que isso aconteça. Eu vou dar uma ordem para o seu inconsciente. E vamos ver se o seu consciente obedece. Então, permita isso acontecer com você, né? Para isso, você não precisa entrar em transe em nada. A única coisa que você vai fazer é ficar relaxado. Fica leve, solto, relaxado. Não precisa fechar o olho, só fica solto e relaxado, né? Deixa os seus braços bem soltos. Pode ficar bem calmo e tranquilo, né? Aceite aquilo que eu vou lhe falar. Cruza os seus dedos. Agora inverte a mão. Aos poucos, seus dedos vão se juntar numa só massa. Eles vão se fundir e vão se tornar uma só massa. Eles vão se unir de tal forma que vai ficar impossível separá-los. Vira ao contrário. Quando eu chegar no 1, os dedos se unem tão profundamente que você não consegue mais soltar. 10. Seus dedos estão se fundindo, você está absolutamente tranquila. Calma, tranquila, despreocupada, relaxada. Relaxe. Relaxe completamente. 9. E os dedos estão se unindo. 8. Eles estão se unindo e se fundindo. 7. Eles estão se fundindo numa só massa. 6. Eles estão se tornando uma coisa só. Quanto mais você puxar, mais eles prendem. É impossível soltar. 5. Quando eu chegar no 1, os dedos estão fundidos. 4. Eles estão se unindo numa só massa. Se fundindo, unindo. 3. Você está completamente tranquilo e relaxado. Completamente tranquilo, se sentindo bem e relaxado. E seus dedos estão se fundindo. Eles estão virando uma só massa. 2. Quando eu chegar no 1, você tentar puxar. Quanto mais puxa, mais prende. Completamente fundidos. Tente puxar levemente. Quanto mais puxa, mais prende. Tenta puxar. Quanto mais puxa, mais prende. Completamente fundidos. Quanto mais você puxar, mais vai prender. Então, estão unidos completamente.
Quando eu contar 3, eles soltam na hora. 1, 2, 3. Sentiu pressão nos dedos para não soltar? É? Olha, Oi? Você soltou. O que eu fiz foi uma sugestão hipnótica. Existem várias maneiras de você entrar na condição hipnótica, né? Essa é a mais difícil. Então, quem vivenciou a situação de não conseguir soltar, né, foi a condição, tem uma condição mais sugestionável, né? Isso não quer dizer fraqueza. Isso quer dizer que você tem maior capacidade de concentração. Quem é que não conseguiu soltar quando puxou? Você puxou e não soltou? Ficou preso mesmo? Tá. Numa segunda fase agora, a pessoa estando na condição hipnótica, a gente pode aprofundar essa condição até mesmo entrando num transe. Ou seja, você dorme. E aí quando você dorme, qualquer sugestão que eu der, quando você acorda, você mantém. Por exemplo, como é que você chama? Regina. Se eu chegar aqui para ela e colocar, você está relaxada, completamente relaxada, você dorme. Aí você não está mais com consciente, você dormiu, entendeu? Você entra num transe. Você quase não... Não é que você dormiu completamente, você escuta as coisas muito lá no fundo, sabe? Aí se eu disser assim para você, olha, você esqueceu o seu nome, você não lembra mais. Assim que você acordar, você não lembra mais qual é o seu nome. Eu estou dando essa sugestão para quê? Para o inconsciente. Entendeu? O consciente está adormecido. Aí eu falo, até 3 você acorda. Aí ela acorda. Aí ela está completamente normal, acordada. Se eu perguntar que dia que é hoje, ela responde. Onde ela está, ela responde. Né? Olá, tudo bem? Agora, se eu perguntar o nome, ela não vai saber dizer. Qual é o seu nome? Ela, eu não sei. Você entendeu? É possível esquecer o nome? Não. Então, o que acontece? O nosso consciente, ele cede ao inconsciente. Então, assim, o inconsciente que eu falo é o consciente do cérebro. Entendeu? Você está usando um corpo que tem uma área inconsciente e uma área consciente. Então, quem está me ouvindo agora é você usando o consciente, que ele é que traduz as coisas que os outros falam, tudo para informação. Só que o seu inconsciente, ele recebe valores, não só muitas vezes dos sentidos, mas valores do sexto sentido, vamos dizer assim, ou da alma. Entendeu? Então você agora, me ouvindo, não é a alma. É a alma nos limites do consciente. Se você estivesse no estado hipnótico, se você estiver no estado sonambúlico, por exemplo, o que acontece? A alma dele se desliga do corpo. E ela pode estar em outro lugar, no ambiente espiritual, entendeu? Não é o que acontece quando todo mundo dorme? Só que o corpo dele tem uma condição específica que o corpo dele responde aos automatismos, mesmo com a alma distante. Entende por que ele não lembra? Porque a alma está longe. Então aquilo lá é o corpo funcionando. É natural. Mas acontece que assim, o corpo dele reproduz automatismos com ele dormindo. Não, você não... isso. Na hipnose, você está aí. Eu posso levar um sono por meio da hipnose. Mas o que o Mesmer descobriu é que você conseguia fazer o indivíduo sair do corpo. Entendeu? O estado sonambúlico, que a gente lê nas obras de Kardec, é quando um magnetizador provoca um estado de sono no indivíduo ao ponto de ele sair do corpo. E nada do que ele não aceite moralmente pode ser feito no estado sonambúlico. Entendeu? Então, dá para conversar com o sonâmbulo. A senhora já conversou com o sonâmbulo? Aproveita para saber todos os segredos dele. Mas muitas vezes ele responde. Pode, não tem problema. Não tem, nada disso é verdadeiro. O que acontece é o seguinte: se você estiver dormindo profundamente e entrar vamos dizer assim, alguém der um tapa, ou um cachorro, você não assusta? E você acorda assustado, não é? Então, a questão é a seguinte, é que tem gente que não percebe que o indivíduo está sonâmbulo. E se ele está sonâmbulo, e eu estou perguntando, ele responde. Só que de olho fechado. Você já reparou que ele anda de olho fechado? E não esbarra em nada? Não, de jeito nenhum.
Então, Aí, entendeu? Acorda, estatala o olho. Porque é o seguinte, se a senhora estiver dormindo na sua cama, com o olho fechado, fecha o olho aí. A senhora está na cama dormindo, e eu fizer isso aqui, a senhora não acorda assustada? Nossa. Então, ele, apesar de estar acordado, andando, falando, ele está dormindo. Então, se você chacoalha um sonâmbulo, é como se ele tivesse relaxado na cama e alguém chacoalhou, entendeu? Então, ele toma um susto. Então, o pessoal fala, não pode mexer. Não é que não pode mexer. É que você tem que saber que ele está dormindo, ele não está acordado. Então, e como é que o corpo está funcionando sozinho? Ele está funcionando por meio dos automatismos. Está fazendo, nem sabe o que está acontecendo ali. Então, eu pensei que poderia ser um reflexo da ação do espírito. Não. Pelo espírito no corpo. Não, são automatismos. Ele faz coisas costumeiras. Ele faz coisas costumeiras. Então, por exemplo, você até falou uma coisa aí que foi engraçada, né? Ele fez o gesto de usar o banheiro não no lugar próprio, entendeu? Porque aquilo, ele reproduziu todo o mecanismo de usar um banheiro. Mas ele não estava com a lucidez de saber que aquele lugar não era o banheiro, entendeu? Porque o gesto é automático, é como se fosse um robô, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ele é um forte candidato para pesquisa de sonambulismo. Porque o que é o sonambulismo provocado? É esse mesmo fenômeno causado pela ação do magnetizador. O sonambulismo é a hipnose que chega num ponto do espírito estar fora do corpo. No sonambulismo, eu vou falar com o espírito fora do corpo, é outra função. Então, funciona assim. Vamos dizer que eu faça com ela. Eu começo a fazer o passe magnético. Nesse passe magnético, a gente entra em sintonia, minha mente com a dela. Espírito com espírito, entendeu? Então, durante o fenômeno do magnetismo, eu vou entrar em sintonia com a alma dela. Aí, ela é uma sonâmbula natural. Então, quando ela entrar no estado de sono, ela não sai do corpo? Qualquer um faz isso, não sai do corpo? Só que ela sai do corpo e o corpo dela não tem a condição do sonambulismo. Então, por eu estar ligado mentalmente com ela fora do corpo, vem aqui, ó, faz de conta que, vem cá, fica de pé para mim. Vamos fazer de conta que eu estou fazendo aqui, colocando ela no estado sonambúlico, está dando passe aqui. Aí ela dormiu, dorme você. Aí ela sai do corpo, dormindo. Vamos dizer que você é ela fora do corpo, tá? Sai do corpo e vem aqui, tá certo? Você está de olho fechado, fica aí de olho fechado, tá certo? Ela não saiu do corpo, só que ela está mentalmente ligada comigo, entendeu? Eu não estou vendo, eu sou um magnetizador. Eu estou vendo ela fora do corpo? Não. E o corpo dela dormiu, mas ela é sonâmbula. Então presta atenção agora. Eu vou perguntar, você está dormindo? Sim. Espera aí, não responde não, fica quieta que você é só o corpo. Seu espírito está aqui fora. Como é que você consegue responder com o espírito fora? Veja, quando eu perguntar, você está dormindo, quem é que vai responder? Não é ela? Então tá. Do jeito que você está aí, se eu perguntar para você, você está dormindo? O que você responderia? Não. Entenderam? Só que quando eu pergunto, não é ela que responde? Só que por ela ser sonâmbula, o que ela fala fora do corpo, o corpo repete. Entendeu? Então eu vou perguntar, fecha o olho. Eu acho que eu estou perguntando para ela, mas ela não está aqui. Eu falo, você está dormindo? Responde. Não. O corpo fala não. Aí eu falo, não, como se ela está com o olho fechado? É porque ela está fora do corpo. Então, isso aqui é o fenômeno sonambúlico. Entendeu? Então, se eu disser assim, vê para mim o que está escrito naquele livro que está em cima daquela mesa. Vocês sabem dizer? Fala o que está escrito. Então, o que acontece? Quando eu falo, ela não está fora do corpo? Então, você faz isso, vai até lá. Ela vai até lá e lê. Lê para mim o que está escrito nesse livro. Você não vai conseguir pegar o livro, porque você está fora do corpo. Entendeu? Aí, quando ela fala, lê a Gênese. Então, aí o corpo repete a Gênese, entendeu? Então, o fenômeno do sonambulismo é quando a gente mantém a conexão mental com o espírito do sonâmbulo e consegue fazer, na hora do passe, o tempo suficiente para ela sair do corpo. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser um sonâmbulo natural, que no caso você é. Quem mais aqui é sonâmbulo natural? Na hora do sono, a gente dorme, pode ir para outros lugares, não pode? Então, ele está em outro lugar, falando com alguém, e o corpo está reproduzindo. Se você não estiver conectado mentalmente com ele, ele não vai responder.
porque ele está numa outra realidade, ali é só o corpo falando. Vocês estão entendendo, gente? O nosso corpo é um animal, é como se fosse um mecanismo, a sua alma é outra coisa. Para usar, você sofre algumas imperfeições do corpo. Então, quando você coloca no estado sonambúlico, ele fala coisas que acordado ele não fala. Agora, ele ouve, quando ele acorda, ele sabe o que aconteceu? Não sabe, sabe por quê? Porque ele não, para você saber, você tem que estar usando a área consciente do cérebro, entendeu? Para você saber o que está acontecendo na memória, você tem que estar vivenciando consciente. Se ele está distante do corpo, aquilo tudo que está acontecendo é independente da percepção dele. Então ele não está usando a área consciente do cérebro, então não está registrando na memória. Porque o cérebro está fazendo o corpo funcionar com palavras, frases, coisas que às vezes não são racionais, ele não está usando a razão ali. É o cérebro usando automatismos. Frases que ele usa no cotidiano, pode misturar com alguma coisa que o espírito está vivendo longe, pode não ser. Movimentos que ele faz no cotidiano. Por isso que assim, aquela moça que todo dia faz comida, ela mora sozinha, ela faz almoço e janta para ela dormindo, ela vai lá e faz comida. Mas não é ela, é o corpo fazendo de forma automática o que faria. Os nossos atos são controlados pelo inconsciente. Então, os limites da moral do indivíduo não são ultrapassados. O instinto preserva o corpo. E se tiver uma situação limite, que ele precise estar desperto para escapar daquela situação de dificuldade, ele acorda. Como a gente dormindo também acorda numa situação de perigo. Você não tem hora que você está andando na rua, e aí quando você dá por si, você já está longe você não fica meio... sem prestar atenção no período que andou? Então o nosso corpo está acostumado a agir de forma inconsciente. O estado sonambúlico, ele tem fases. Porque quando você coloca no estado sonambúlico, num primeiro momento ele sai do corpo, mas ele fica só percebendo o magnetizador. Aí eu posso aprofundar esse estado, ele vai perceber o ambiente que está aqui. Mais profundamente, ele percebe o mundo espiritual, os espíritos. Não basta sair do corpo para você estar percebendo o mundo espiritual, entendeu? São fases de desprendimento. Né? Por exemplo, eu tive uma vivência quando eu tinha uns 15 anos, que minha avó morava numa vila. E eu estava no quarto dela, conversando com ela, e aí um moleque de rua conseguiu a porta deixar aberto, ele entrou na vila e ele entrou na casa dela, talvez para bisbilhotar alguma coisa ali. Então, quando esse moço entrou no quarto, ele teve um impacto, né? E eu também, né? Porque não é habitual, né? Você vê uma pessoa completamente desconhecida entrando ali. E aí a minha avó foi tocando ele para fora. Ele fingiu que era mudo. E ela foi tocando ele para fora. E ela foi andando e eu fui atrás. E ela entrou por um corredor assim que ia dar para a rua. Aí abriu a porta e pôs ele para fora. Falou, vai embora daqui. E fechou a porta. Na hora que ela fechou, estava atrás dela. Aí ela se virou para voltar para a casa dela. Na hora que ela se virou, eu sumi dali e apareci no quarto. Então, o que acontece? Naquele susto, eu saí do corpo. E acompanhei ela, porque é uma característica que eu tenho. Eu tenho sonho consciente. Eu saio do corpo e fico consciente. É diferente do seu, entendeu? Você é sonâmbulo. Eu tenho um desprendimento consciente. Eu desprendo do corpo, que seria o dormir para todo mundo, mas fico consciente. Então eu fiquei consciente, fora do corpo, acompanhando minha avó até lá. E aí quando ela virou para voltar para o quarto, na verdade eu estava em espírito. E aí eu apareci imediatamente no quarto. E a minha avó falou que eu não acompanhei ela. Ela falou, não, você não foi comigo, você ficou no quarto. E é isso que Kardec estava estudando antes do espiritismo, tá vendo? Ó? Não seremos nós que conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios, observando, estudando-lhe todas as fases, inclusive, tá vendo? Ele conhece as fases, ó, durante mais de 35 anos, antes de começar o estudo dos espíritos. Então, quando Mesmer descobriu o sonambulismo, e ele também descobriu a cura pelo magnetismo, foi muito antes do espiritismo. Então teve um período longo. Por exemplo, vocês acham que é possível colocar
Vamos usar aqui o nosso exemplo de novo. Coloco ela no estado sonambúlico, vou pôr ela para dormir. Dorme, baixa a cabeça, dormiu. Entrou no estado... Uma das formas de a gente perceber o estado sonambúlico, deixa eu mostrar aqui, é assim. A pessoa dorme e faz isso que você fez. Só que ela... Sabe quando você está dormindo no ônibus? Quem já dormiu no ônibus aqui? Você dorme no ônibus e aí você dá uma acordada, que você põe a cabeça para trás? Você sabe fazer isso? E você dá uma acordada. Só que não acorda. Então abaixa a cabeça normalmente, dá aquele solavanco. Isso. É isso que acontece quando entra no estado sonambúlico. Então, muitas vezes, se eu continuar os passes, tem uma segunda fase. Ela de novo dorme e vai. De novo cai e de novo levanta a cabeça. Isso. E não abre o olho, fica com o olho fechado. Entendeu? Então, oi? São vários níveis. Alguns alcançam o nível imediatamente, alguns passam por cada um deles, entendeu? Bom, aí eu pergunto se ela está fora. Eu pergunto assim, você está dormindo? Fala, não, eu estou acordada. Porque ela está vendo aqui fora, entendeu? Agora, é possível ela conversar com o espírito? Ela fora do corpo, é possível conversar com o espírito? Se chegar um espírito aqui, levanta você, vem cá. Era um espírito desencarnado. Tá? Então veja, o que se descobriu naquela época, antes do espiritismo? Ela falava assim, por exemplo, usava-se para diagnóstico, porque ela fora do corpo não tem a capacidade do espírito, aí ela não podia olhar para o meu organismo e ver o organismo por dentro? O espírito faz isso. Então usava-se a sonâmbula para diagnóstico. Então vinha um paciente, sentava aqui o paciente, aí o magnetizador não enxerga o espírito. Vem você aqui. Você chegou aqui na consulta na sonâmbula. Então era assim. Você chegou na sonâmbula, senta aqui. Nós vamos fazer o diagnóstico. Aí, ela não está aqui ainda. Aí eu colocava ela no estado sonambúlico, saía do corpo, não é? Aí o magnetizador está vendo o espírito fora? Então o espiritismo é que veio explicar. Então o magnetizador fazia assim, examina o organismo deles, está vendo alguma coisa de errado? É o corpo que está olhando? Não, é ela que fala, ela que vem aqui e olha. Chega aqui perto. Ela examina. Só que quando eu pergunto, o corpo é que responde. Tá bom o corpo dela? Aí você dizia assim, tá com um probleminha no fígado. O fígado dela tá num tamanho errado, o fígado dele. Tá certo? Aí, olha só o que é que antes de Kardec aconteceu num sonâmbulo, num desses magnetizadores. Em seguida ele perguntava, que remédio você recomenda homeopático? Aí ela falava, o remédio tal. Tá certo? Entendeu? E aí ia atendendo várias pessoas no consultório e a sonâmbula lá. Bom, um dia... Isso, e também faz o diagnóstico, o espírito dela. Só que teve um caso que o magnetizador falou assim, o que tem? Tem isso, eu estou vendo assim, isso. Tá, e qual que é o remédio? Agora não posso dizer. Não é ela aqui fora? Por que você não pode dizer? Porque o doutor não está aqui agora. Quem que era o doutor? Um espírito. Então, qual que era o fenômeno verdadeiro que estava acontecendo aqui? O estado sonambúlico é ela saindo do corpo. O diagnóstico é ela olhando o corpo. Mas o remédio quem estava dando era um espírito que acompanhava o trabalho. Aí, um magnetizador chamado Alfonso Cagnier, lá em Paris mesmo, muito antes de Kardec, ele teve a seguinte ideia, um rapaz deu uma ideia para ele. Por que você não tenta fazer com que ela converse com esse doutor ou com outros que estão ali? E aí surgiu o magnetismo espiritualista, que usava o sonâmbulo para conversar com os espíritos. E aí a conversa era simples. O doutor está aí perto de você? Aí ela falava, tá. Pergunta para ele quem que é ele. O que você está fazendo? Entendeu? Então ela fora do corpo conversava com ele. E aí ela contava. O que ele disse? Ele disse isso, entendeu? Então é o que a gente pode chamar de mediunidade sonambúlica.
Agora, uma vez, um magnetizador chegou para uma sonâmbula e pegou uma caixa de remédios homeopáticos. Aí pôs na frente dela assim, e falou assim, que remédio que você acha que é o que é bom para ele? Aí ela falou, é esse. Puxou aqui da caixinha um remédio. Por que é esse? Ele falou, porque eu estou olhando para o lugar do corpo dele que está ruim e tem uma cor. E esse remédio aqui tem a mesma cor. Então, a similitude, né, que é a base da homeopatia, ela é real quando você olha do ponto de vista espiritual. Entendeu? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Gente, alguma coisa aqui é sobrenatural? É normal, é natural, é física, a gente explica tudo. Só que o sonambulismo foi esquecido, né? Vocês já tinham falado tudo que eu estou contando aqui? A gente lê, mas não entende, né? Mas por essa explicação você vai entender tudo que está escrito sobre sonambulismo. A gente perdeu o contato com o fenômeno. E aí parece uma coisa do outro mundo. E é isso que eu estou contando aqui.